Fala galerinha, tudo bem? Olha o professor aí de novo, professor Odilon, com suas dicas, né pessoal? Lembra que no vídeo passado a gente estava conversando sobre side by side? Olha aí atrás de mim, pessoal. Uma, que é essa do Brasil aqui, uma Bosch, que foi doação para o nosso canal, foi doação do nosso amigo Eugênio, certo? Mais uma vez, obrigado Eugênio. É um equipamento que a gente vai estar vendo passo a passo, detalhe por detalhe, como é o funcionamento de uma side by side, beleza? Esse é o nosso progresso, beleza? E por outro lado, eu tenho uma side by side da Electrolux que veio porque está dando problema. O famoso problema que está bloqueando, né? Trabalha um tempo e bloqueia. Bom, porém, hoje não é o dia que a gente vai falar de side by side, beleza? Hoje a gente vai estar falando referente a vazamento, ou melhor, como identificar o vazamento que acontece no seu refrigerador. Será que é um vazamento normal? Será que é um vazamento porque já está por tempo? Como é que funciona isso, professor? Tu pode ensinar pra gente como é que funciona? Bom, pessoal, então vamos lá. Mas antes de tudo, você já conhece o professor, não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante para o professor. Isso indica lá para o YouTube que o conteúdo é bom e ele, dispara para o maior número de pessoas possível. É muito interessante para a gente que está fazendo postagem para você aprender junto com a gente, beleza? Outra coisa, tá na descrição aqui embaixo também o link do curso de refrigeração do professor. Passa lá, clica ali, vê se esse conteúdo não tem a ver com você. Com certeza tem, sabe por quê? Gente, o que o professor está falando para você no canal do professor é a necessidade número 1 da dona de casa, do dono de casa. Você fica hoje sem geladeira dentro de casa? Não fica, né? Então a gente é obrigado a consertar. E quando a gente diz é obrigado a consertar, você está ganhando dinheiro. Então assim, não esquece, clica lá no curso do professor Odilon, refrigeração, tá? Um curso bacana, diretamente para você, sem frescura, sem muito blá blá blá. É direto ao ponto, beleza? Não esquece. Compartilha, dá o seu like e tamo junto, pessoal. Olha só. Pessoal, o professor vai estar conversando com vocês hoje, tô até de doutor hoje, a gente pensa que é só médico que usa, mas médico de geladeira também usa, tá? O que acontece? O professor vai estar conversando hoje sobre 3 dicas de vazamento de gás no seu equipamento. Como é que a gente pode identificar através de 3 dicas, né? Então vamos pela mais pesada, que isso já é uma situação técnica dentro de oficina. Primeiro de tudo, estamos conversando, o negócio é conversar. Depois a gente faz um outro vídeo arrastando para efetivamente mostrar como o professor já tem, né? Se você olhar bem, já tem vídeos do professor fazendo carga de gás e coisa e tal, qualquer coisa vai lá no curso do professor e tal, mas hoje estamos conversando. Olha só, é que assim, sem enrolação, o professor quer dizer para você como é que funciona. Não precisa só colocar a mão na massa, porque tem muita gente no YouTube que tem a mão na massa. Então, basta você olhar o professor, tem alguém já fazendo uma carga de gás, ou o próprio professor no próprio canal tem carga de gás sendo efetuada. Então, hoje é conversa. Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai entender, assim, na primeira dica, é que quando existe vazamento, o refrigerador não gela. Ponto. Existem outras situações para o equipamento não gelar. Termostato, sensor e aí vai, tá? Motor e aí vai. Mas vamos colocar que eu tenho um problema de carga de gás, eu tenho um problema de gás no meu equipamento, tá? Como é que eu identifico para achar esse local? Primeiro de tudo, o mais pesado, que é o que a gente faz dentro de oficina. A gente pega o equipamento, coloca em cima de bancada, abre o sistema de refrigeração, certo? Isso tudo a gente pode estar abordando para frente, ou vá lá no curso do professor. E o que acontece? A gente abrindo o sistema de refrigeração, a gente também tem 2 formas. Uma é cortar totalmente, quebrar o capilar e ver
se tem gás dentro do equipamento ou não. Quando você está com o sistema todo selado, porque ele é um sistema hermético, certo? Refrigeração é um sistema hermético, ele é todo selado. Precisa fazer vácuo para depois você estar injetando fluido refrigerante dentro dele. Umidade não combina com refrigeração, beleza? Então, se o sistema está todo hermético, o gás é para estar lá dentro, perfeito? Então, o primeiro passo é você quebra o capilar e ali dentro, né, aonde você quebrou o capilar, no filtro ali, no filtro secador, desumidificante ali, você quebrou, automaticamente vai fazer assim, ó, saindo o gás. Opa, tem gás, beleza? Tem gás. Então tá, essa eu falei que ia ser pesada da oficina, mas acabei atrapalhando ou colocando, né, de maneira diferente. Então vamos colocar isso como primeira dica. Você precisa saber se o seu equipamento está com vazamento ou não. Quebrou o capilar, saiu o gás, tem gás dentro. Mas você deve estar se perguntando agora, né? Professor, mas peraí, para eu saber que é problema de gás, eu tenho que quebrar e depois não tem que soldar, depois não tem que fazer isso tudo e coisa e tal? Tem. Tô falando para você aprender. Vamos colocar assim, o cliente chamou por você. Pro cliente, o equipamento ele já está perdido, certo? O equipamento já está perdido, não está gelando. Cabe a você, técnico, saber o que você está fazendo. Claro, lógico que você não vai chegar na casa do cliente quebrando o cano para saber se era gás ou não. Não existe isso. Antes de você quebrar o cano, você tem outras técnicas para saber o porquê que o equipamento não está gelando. Porém, eu nesse vídeo já estou dizendo que o problema é carga de gás e estou dando 3 dicas. Eu estou confirmando que o problema é carga de gás. Então, o primeiro passo que a gente faz é quebra o capilar e vê se ali tem pressão de saída. Tem pressão de saída? Não é vazamento de gás, porém o equipamento não gelado. Nesse ponto você sabe que você vai fazer uma limpeza de sistema, trocar o filtro, verificar o óleo e dar uma carga de gás nova. Ponto. O segundo ponto é assim, você quebrou o capilar e não saiu nada de gás. Bingo! Você tem um vazamento. Agora, cabe a você saber onde é esse vazamento. Perfeito? Desculpa. Então, nesse segundo ponto, o que a gente faz? A gente pode estar fazendo um olhar técnico, certo? Tem várias maneiras de olhar tecnicamente. Mas uma delas, que eu vou estar falando para vocês, é um olhar clínico. É um olhar que você vai desmontando parte por parte, certo? Por exemplo, esse equipamento aqui, ela é uma inverse, ok? Na parte de dentro dela, eu não tenho tubulação. Eu só tenho um ventilador que está ali embaixo, que puxa do meu freezer. Vai tremer um pouquinho aqui, mas tudo bem. Aqui, ó. Eu tenho um ventilador que puxa lá de baixo, joga para cima. Vamos lá. Joga para cima para refrigerar o teu refrigerador. Então eu sei que a colmeia, o evaporador está lá embaixo. Quando eu desmonto aquilo lá embaixo, eu vou analisar clinicamente, olhando para ver se tem alguma coisa de óleo babando. Isso é uma outra dica que eu estou dando para vocês que faz muito sentido. Porque o sistema de refrigeração, ele trabalha com óleo dentro dele. Mas não é um óleo correndo, é uma purificação, né? Como é que se diz? Ele vai assim, ó, tipo nuvem. Ele vai lançando, né, esse olhinho, esse vapor de óleo pelo sistema todo. Beleza? E aí vai chegar em certo local que vai dar aquela manchinha de óleo, vai estar babando de óleo. E aí você já sabe como fazer o conserto. Se é com alicate de Lockring. Professor, o que é alicate de Lockring?
Você vai aprender. Se é com solda fria, que o professor já tem um vídeo no canal mostrando. Se é, por exemplo, com soldagem, com brasagem mesmo, aí você tem que verificar o tipo de equipamento que você tem para fazer a carga de gás. Beleza? E depois, pessoal, tem aquela situação que não tem gás no sistema, passamos por isso aí tudo tal. E se você puder ver, olha aqui, ó. Isso aqui hoje, a espessura que nós temos de gabinete é diferente daqueles equipamentos que antigamente era mais grosso e vinha com lã de vidro, certo? Então você podia sacar tudo fora, colocar de lado, mergulhar o sistema hermético dentro de algum líquido ou borrifar para ver se achava o vazamento, certo? E agora nós não temos mais essa condição. Isso aqui é plástico, dentro do plástico tem poliuretano, que é aquela espuma seca, e pelo outro lado é uma chapinha de ferro, uma casquinha, uma latinha de ferro muito pouca, né? Então, nesse caso, já é um pouquinho mais complicado de você achar o vazamento. O que eu sugiro? Para que você coloque tanto na linha de alta como na linha de baixa duas entradas de trabalho, certo? 2 Schrader, vamos colocar assim. Lacre as saídas e jogue nitrogênio para dentro do sistema com o seu respectivo manômetro. E esse nitrogênio que está entrando, ele vai ter que dar uma posição final. Quando ele der essa posição final, você deixa lá um tempo entrando esse nitrogênio e vai chegar uma hora que você vai fechar, certo? Quando você fechar, o nitrogênio vai estar ali dentro, ele não pode sair dali, não pode, certo? E aí você vai começar a esperar. Ah, professor, mas quanto tempo isso espera tal? Depende de você, depende do tempo, depende do que o cliente quer, tudo depende de você. Mas você como técnico, eu como técnico, deixo de um dia para o outro. Eu como técnico, deixo de um dia para o outro. Eu quero me garantir. Por quê? Porque se eu fizer qualquer coisa errada nesse período agora de transição, de achar o vazamento, e tu acha que achou, não achou, coisa tal, e de repente dá uma zica ali, você não acha, e né, fica aquela coisa, vou colocar o gás, vou entregar para o cliente, ou de repente você achou o negócio ali, mas de repente tem mais alguma coisa ainda, então de repente você vai ter que prestar aquela famosa garantia. E isso ninguém gosta de prestar, né? Não é legal, não é saudável. Então deixa o tempo necessário que você achar para fazer a vistoria. Depois que ele tá com o tanque cheio, né, com todos os canos cheios de nitrogênio, passou um dia, 2, opa, um dos lados baixou, ou a linha de alta ou a linha de baixa deu vazamento. Como achar? Quando a gente tem, por exemplo, deixa eu baixar aqui embaixo, olha aqui, ó. Quando a gente tem aqui embaixo a evaporadora que você consegue pegar, ou evaporador em cima, seja como for, tá? Ou evaporadora no lado, que nem a side by side, aqui ó pessoal, que nem a side by side. O que acontece? Quando você consegue chegar na peça, é bingo. Você consegue ir lá, borrifar e achar o vazamento. Agora, quando o vazamento vem nas paredes do equipamento, geralmente na linha de alta, que tem aquela linha de orvalho, que é aquela linha que esquenta para que o equipamento não soe, é mais difícil de achar e de fazer o conserto. Muitos técnicos pegam e isolam essa lateral. Tem que dizer para o cliente as consequências de você fazer essa isolação, porque vai chegar na casa do cliente, vai começar a suar por fora, o cliente vai te chamar de novo. Então o cliente tem que estar ciente da situação. Por quê? É aquela situação assim, ó. Vamos supor que seja esse equipamento aqui, tá? Deu vazamento na linha de orvalho. Cara, tem que trocar gabinete se for para querer fazer da maneira certa. Ou, tá? Se for uma situação que dê para cortar
e você fazer um preenchimento, fazer um serviço que fique bacana, tudo bem. Mas geralmente nas laterais vai ficar cortado, vai ficar aquela coisa toda, tal. Tem alguns que tem a parte de trás que esquenta, que aí dá para fazer um trabalho na parte de trás, tá tudo certo. Mas quando se fala pelo lado de dentro, pelo lado de fora, laterais, aí já é um pouquinho mais complicado, né? E aí, essa peça aqui, pessoal, quando a gente quer realmente saber aonde está o vazamento, a gente está colocando o nitrogênio para dentro dele, você tem que entender que o nitrogênio vai estar ali dentro e ele vai estar com pressão, 150 PSI mais ou menos, tá? É o que a gente coloca para dentro para a gente achar vazamento. Às vezes mais, às vezes menos, depende do tamanho do furo. E aí o que acontece? A gente vai pegar, você sabe que ele vai estar fazendo aquele famoso assim, ó. Beleza? E aí você vai procurar desse tipo aqui, pessoal, ó. Você vai colocar isso aqui no ouvido, beleza? Assim, já não escuto mais nada, né? Coloca isso aqui no ouvido e você vem aqui, pessoal, ó, e começa, deixa eu virar um pouquinho mais pra cá, aqui, ó. E você começa a ver, começa a procurar aonde tá fazendo. Então, às vezes, com isso aqui, você vai escutar bem longe, bem longe. E aí você vai chegando perto, vai fazer assim, ó. Tipo assim, ó. Daqui a pouco tá assim, ó. Daqui a pouco, entende? Então é a mesma coisa aqui, ó. Você chega e vai mostrando. É tipo médico mesmo, pessoal. E você vai chegar, opa, achei, é aqui. Legal. Achei o vazamento, é aqui. Aí o que acontece? Aí é que tá. Deixa eu botar assim, que é mais bonito. Aí é que tá, eu achei, aqui ó, ficticiamente, tá? Bem ficticiamente, claro que não existe nada aqui. Mas vamos supor que tenha canos aqui, tá? Gente, é uma porta, é fictício, tá? Não existe cano aqui, mas tô dizendo que tem. Aí, como é que eu vou cortar isso aqui e deixar bonitinho de novo pro cliente? Como é que eu vou cortar aqui na frente e deixar bonitinho novamente pro cliente? Entende o que eu falo? Então tem lugares que não dá. Mas fica as dicas aí. Acredito que vocês devem ter gostado desse vídeo. Compartilha, deixa o seu like, vai lá no curso do professor. Tamo todo mundo junto. E no próximo vídeo a gente vai estar conversando mais sobre refrigeração. Beleza? Não esquece da nossa Side by Side. Tchau, pessoal. Até mais.